E aí, pessoal, continuando aqui o módulo 4, agora o tema 2, tá? Desse módulo aí, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o tempo geológico, o surgimento dos grandes grupos, tá? De seres vivos aí, correto? O que é o tempo geológico? O tempo geológico é o espaço compreendido entre a origem da Terra, tá? E o momento atual, correto? Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, começou a formação do planeta Terra. E desde esse momento até o momento atual, esse período aqui, ó, é o que a gente chama de tempo geológico. E a cada tempo desse, né, a cada momento desse, foi marcado por um grande evento, tá? Geralmente alguma catástrofe aí, como a gente vai comentar aqui posteriormente. Então lá, estima-se que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e esse tempo de vida foi dividido em grandes intervalos, chamados de eras geológicas, tá? E essas principais eras geológicas, são 4 eras geológicas. A gente tem aí a era pré-cambriana, tá certo? A era pré-cambriana, que tem aí um tempo estimado de 4 bilhões de anos, tá? Sendo ali terminado a era pré-cambriana por volta de 542 milhões de anos, que é quando começa a era paleozoica aí, propriamente dita. Então, 4 bilhões de anos, pessoal, olha só as transformações que ocorreram. Ocorreu ali a formação do planeta, né? Ocorreu o surgimento das primeiras formas celulares, ocorreu ali a agregação dessas primeiras formas celulares, a modificação dessas células, o surgimento, então, dos primeiros, né, seres ali, o surgimento dos primeiros seres multicelulares, e aí começa todo um outro processo, correto? Cada era dessa daqui, da era pré-cambriana para a era paleozoica, ocorreu um grande evento, e geralmente marcado ou por uma grande transformação climática, né, ou por uma grande extinção aí, por algum evento exclusivo que aconteceu. Então, olha só, da era pré-cambriana, onde a gente tem ali, se você observar naquele quadrinho, você tem lá os primeiros seres vivos multicelulares, correto? Posteriormente, lá, por que chama era pré-cambriana? Porque esse momento, pessoal, a era pré-cambriana é o momento que a gente tem o surgimento dos primeiros seres vivos, uma diversificação dos seres vivos, e é o momento que surge aí os representantes dos filos que a gente tem atualmente, tá? Dos grupos que a gente tem atualmente. De modo que, no Cambriano, a gente tem os primeiros seres vivos com concha, tá? E esqueleto externo, ou seja, artrópodes, tá? Grande quantidade de invertebrados ali, correto? Que essa era paleozoica, tá? Ela começa ali no Cambriano e ela vai terminar lá no Permiano, que é com a extinção em massa, tá? Dos répteis ali, tá? A extinção em massa dos seres vivos e uma maior diversificação de répteis, que é quando surge realmente, começa a surgir realmente os dinossauros, tá certo? Então, olha só, na era paleozoica, a gente tem ali a diversificação de seres vivos, os primeiros vertebrados surgindo na água, peixes ali. Posteriormente, os primeiros animais terrestres, né, os anfíbios, né? Posteriormente, dos anfíbios, de um grupo de anfíbios, surgem os primeiros répteis. E esses indivíduos começam a habitar, a se disseminar no ambiente terrestre ali, tá? Principalmente devido a algumas mudanças fisiológicas dos anfíbios para os répteis ali. E vai ocorrer uma grande transformação climática que vai mudar essa era de paleozoica para mesozoica. E na era mesozoica, pessoal, a gente tem a total dominação do ambiente terrestre pelos répteis, que são aí os dinossauros, correto? Que vai ter ali os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, que vai terminar no Cretáceo com a extinção dos dinossauros ali, correto? E lembrando o seguinte, no período Cretáceo já começa a surgir alguns mamíferos, tá? Começa a surgir ali pequenos mamíferos que tinham inclusive hábito noturno, que era para poder fugir, né, desses grandes répteis aí, os chamados dinossauros. Então eles viviam em tocas e tal, e é exatamente nesse período aí também que a gente começa a ter algumas diversificações desses mamíferos, que vai culminar no surgimento dos primeiros primatas, ainda no período Cretáceo aí, correto? Ainda existindo alguns dinossauros nesse momento. Por quê? Tem-se mais ou menos a estimativa de que o primeiro primata surgiu lá
por volta de 70 milhões de anos. Os dinossauros, eles terminaram ali, eles foram totalmente extintos há 65 milhões de anos, correto? Que é quando começa ali a era Cenozoica, que inclusive nós estamos nessa era ainda, correto? Ainda não surgiu uma grande transformação para a gente mudar de era aí, né? Isso segundo alguns estudiosos da geologia aí, até esse momento atual. Lembrando que cada era é dividida em períodos. Então, devido aí a alguns estudiosos, talvez a partir da segunda Revolução Industrial, por volta ali de 1850, então, a gente tem a formação de um novo período que alguns estudiosos chamam de antropoceno, ou seja, a dominação total do ser humano no ambiente e toda a sua interferência nesse ambiente aí. Mas ainda são especulações, ainda são estudos, tá? Nada muito conciso ainda em relação a isso daí, não. Alguns defensores e alguns opositores em relação a isso, nada tão conciso assim, não. Correto? Beleza? E aí, olha só, dentro desse processo aí do tempo geológico, a gente tem a formação dos continentes. E a formação desses continentes foi devido aí a uma movimentação de placas tectônicas que a gente chama aí de deriva continental. Então, lá nos primórdios, a gente tinha um único continente, uma única massa de terra, que era chamada de Pangeia, correto? Essa Pangeia, ela foi se fragmentando, gerou ali, posteriormente, por volta ali de 220 milhões de anos, a gente vai ter a formação de Gondwana, que é a região sul aqui, África e região sul e tal, e a região da Laurásia, tá? Que posteriormente vai se transformar lá em Eurásia, correto? E a gente começa a ter toda uma fragmentação e um distanciamento dessas placas tectônicas aí, que vai culminar no surgimento, tá, dos continentes aí atuais, correto? De modo que o último continente que surge realmente seria ali aquela parte, aquela região que liga a América do Norte à América do Sul, que seria ali a América Central, tá? Que a gente vai ter, lembrando que a gente tem diversas movimentações no planeta, tá? Tanto no eixo da Terra propriamente dito, quanto na crosta terrestre aí, por isso a gente ainda tem terremotos, né? Todos esses terremotos são essas movimentações acontecendo, correto? Então, existem inclusive algumas estimativas, né, de que os continentes eles estão se distanciando de tal modo de que eles vão chegar a se encontrar de costas. Aí algumas terras vão surgir, vão emergir ali, outras vão submergir, né? Então, existem aí ainda algumas grandes modificações, tá? Então, esse é o processo de formação dos continentes aí no momento atual, correto? Então, pessoal, esse foi o nosso tema 2, tá? Um pouquinho aí de tempo geológico para a gente compreender mais ou menos o surgimento dos grupos de seres vivos aí e a formação dos continentes. Beleza? Tranquilo? Forte abraço.